Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast do Brasília Quad Rugby, o BSB Quad Rugby. E hoje, no nosso terceiro episódio, a gente vai conversar com o Braulio Lins, que contou um pouco da sua história, da história dele com o rugby cadeira de rodas e com a associação. E se você tem dúvidas, perguntas, sugestões de tema para nosso podcast, pode mandar um e-mail para a gente no bsbquad@gmail.com e nos acompanhe também nas redes sociais Instagram e Facebook com BSB Quad Rugby. E vamos lá para mais um episódio. Fala galera, estamos aqui com mais um podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E hoje a gente tem aqui mais um convidado que faz parte da nossa associação. Meu nome é José Higino e é um prazer ter vocês de novo aqui escutando mais um episódio do nosso podcast. Braulio, se apresenta aí para o pessoal. Fala galera, boa noite, bom dia ou boa tarde para quem está escutando. Eu me chamo Braulio Lins Bezerra, tenho 42 anos, 14 anos de lesão e sou atleta do BSB Quad Rugby. O Braulio, ele tem uma história um pouco engraçada com relação ao rugby. A gente vai conversar um pouco sobre isso aí ao longo desse episódio. E o Braulio também é um dos caras mais ativos na associação, nessa questão de patrocínio, fazer camiseta. Também a gente vai conversar um pouco sobre isso ao longo do episódio. Mas, Braulio, conta pra gente aí como é que era a sua vida antes do acidente que te deixou deficiente. Bom, eu, como toda pessoa independente, com uma fase de vida, vamos dizer assim, de trabalho ativo, né? Eu trabalhava e sempre fui um cara adepto ao esporte, eu praticava karatê e também adorava futebol, né? Então, eu era fanático por esporte. O karatê, por exemplo, me trouxe muitas glórias. Eu cheguei a ser campeão brasiliense, cheguei para a seleção brasileira, cheguei a disputar seletiva para disputar o Pan-Americano de 2007, né? Na qual eu ganhei 2 etapas. E se eu ganhasse uma terceira, eu já estaria classificado para disputar o PAN de 2007 em Guadalajara. E trabalhava, né? Tinha minha vida, era casado, tinha um filho, tenho um filho, aliás, né? Então é uma vida totalmente ativa, né? Braulio, você era quase faixa preta em karatê, né? Isso foi uma parte engraçada que depois, de acidentado, numa entrevista, um repórter me perguntou: não, Braulio, você já foi quase faixa preta. Eu cheguei a estágio da faixa marrom, no caso, né? E por equívocos da adolescência, digamos assim, eu estava dando um pouco de trabalho em casa, brigando muito na rua, adorava brigar. Então, assim, meu pai chegou e falou uma conclusão, falou assim: para você não dá mais o karatê, agora você só vai fazer karatê se você pagar a sua academia. Então foi aonde eu criei um pouco mais de juízo e parei de brigar, mas eu fiquei na faixa marrom ainda. Ô Braulio, aí você tinha toda essa sua vida independente, você casado com filho, né? E aí aconteceu um acidente que mudou radicalmente a sua vida, né? Você pode Sim, sim, contar um sim. pouquinho dessa história aí pra Sim, gente? vamos lá, vamos lá. Na realidade, eu não soube administrar, vamos dizer assim, o fim do meu relacionamento, né? Então, eu achava que curtir a vida era boemia e farra, né? Então, aprendi a beber, né? Coisa que eu não fazia antes. Então, eu passei a beber e eu não cheguei a beber um ano, cara. Eu separei dia 4 de julho de
dia 6 de julho de 2005 e dia 4 de fevereiro de 2006, eu sofri um acidente em qual eu capotei um carro e fui projetado para fora do carro e quebrei a quinta e a sexta vértebra, né? Ou seja, já no ato do acidente eu fiquei tetraplégico. Eu, para te falar a verdade, eu só sei o que me relatam do acidente. Vinha em alta velocidade, perdi o controle do carro, capotei. E aí o bombeiro veio me socorrer e no socorro disse que eu estava lúcido, totalmente consciente, disse que eu respondi tudo, mas eu não lembro de exatamente nada. E aí eu fui socorrido para o hospital de Ceilândia e do hospital de Ceilândia eu fui transferido para o hospital de base de Brasília. E nesse meio termo eu sofri um acidente no sábado, eu só consegui internação no domingo à meia-noite. Depois de muita confusão e tal, eu consegui em torno porque já era pleno carnaval, né? Então, a partir dali eu fiquei 49 dias em coma, uma série de coisas de recuperação, não tinha chance de diagnosticado, vamos dizer assim, a pessoa que se eu sobrevivesse para meu pai, para minha mãe, se eles me relatando também que eu só ia vegetar e tal. Ativamente eu vim evoluindo, né? Então eu consegui, vamos dizer assim, sobreviver a essa história todinha. E após Pode, pode falar. não, pode continuar, desculpa te interromper. Não, não, tranquilo. Após o período de hospital, né, cara, que a gente sai do hospital, relativamente você quebrou algum membro, né, que você tá ali, vamos dizer assim, que você acha que quebrou um tornozelo, botou um gesso com 30 dias, vai melhorar e você vai voltar a andar. E aí o tempo vai passando e a tua realidade vai caindo, vai chegando a tua coisa. Fala, puxa, não vou melhorar, não vou melhorar. E nesse todinho, você entra em depressão, você imagina um monte de coisa, fala assim, poxa, mas a gente sempre pensa dessa forma. Já era para mim, vou morrer aleijado, eu não quero ficar aleijado, eu queria me matar e esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa que é onde você tem que ter um apoio familiar, um apoio de amigos, um apoio psicológico muito grande. Se não tiver isso, bicho, acaba que você acaba se entregando à depressão, né? Então, após 1 ano e 2 meses, eu saí do hospital e só saí do hospital também porque na época tinha um surto da bactéria KPC, né? E aí os médicos chegaram e perguntaram para minha mãe se queriam eu vivo, né? Minha mãe, lógico. E aí o médico falou para ela, então se você quer seu filho vivo, você tira seu filho daqui hoje. Aí minha mãe deu um jeito, tirou e eu vim para casa até com minha traqueostomia aberta. E ali foi um período de adaptação, um período de recuperação, tanto para mim quanto para os meus familiares. Um tempo difícil pra caramba, cara, porque meus pais, lógico, a alegria de me ver vivo, mas ao mesmo tempo de ver um cara ativo e ver a tristeza de ver um cara que era totalmente ativo, que sempre foi alegre em cima de uma cama. Então foi difícil, mas passou, graças a Deus passou. Braulio, você tinha quantos anos quando aconteceu esse acidente? Cara, eu tava no auge da minha vida, né? Eu tava com 20, eu ia fazer 28 anos, cara. Eu sofri um acidente dia 4 de fevereiro. Infelizmente, é uma data que eu não vou esquecer, não por causa do meu acidente, porque é aniversário da minha irmã. E 16 dias depois, eu faria 28 anos, né? Ou seja, eu passei meu aniversário numa UTI, né? Mas umas coisas que a gente relembra, não com tristeza, mas relembra com uma ação de vitória, uma ação de luta. Sempre é a vida da gente, né? Sempre lutar para o melhor, né? Entendi. Braulio, você estava falando aí para gente que ficou 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio internado, saiu. E quando que você começou a conseguir sair de casa ou fazer coisas fora de casa depois que você saiu do hospital? Cara, foi um período assim bem, bem difícil porque quando eu saí do período de internação, vamos digamos assim, do hospital de base, eu passei por uma internação
para reabilitação no hospital de apoio. Eu fiquei lá 3 meses, digamos, eu acho que foi 3 meses mais ou menos que eu fiquei no hospital de apoio. E ali eu tive o meu primeiro contato com outros cadeirantes. Mas na realidade eu não aceitava essa vida para mim. Como eu te falei no início, eu achava que eu tinha, para mim, todo o pensamento, a todo o custo que eu iria voltar a andar. E aí, com 30 dias, com uns 3 meses de hospital de apoio, logo depois o hospital, o Sara me chamou, mas eu, extremamente revoltado, não aceitava aquela situação, eu fui para o Sara. E a gente tem a menção de quando vai para o Sara Kubitschek, a gente acha que o Sara faz milagre, né? Falei, agora eu volto a andar. E aí eu cheguei no hospital e via toda aquela situação e não via nenhum tipo de progresso em termos da minha lesão. Então eu extremamente revoltado, xingava as enfermeiras, o fisioterapeuta, bora, Braulio, vamos tocar a cadeira. Aí eu falava, não, eu não vou tocar essa pipa, né? Aí ele, mas por que você não vai tocar? Porque eu vou andar, eu vou voltar a andar. Ele, não, toca a cadeira. Eu falei, não vou tocar essa porcaria e tal. Então eu não aceitava nenhum tipo de tratamento. E o Sara vendo aquela situação com 25 dias que eu estava internado no Sara, o Sara virou para mim e falou assim, quem quer se reabilitar? E como você não aceita o tratamento para sua reabilitação, a gente vai te dar alta. Eu lembro perfeitamente que eu virei pro médico que estava e falei assim, pode me dar alta mesmo. Eu vou sair dessa porcaria aqui andando. E são 14 anos que eu venho tentando andar, né? Hoje eu já nem quero mais voltar a andar. Então, é verdade, cara, é verdade. Então, assim, a primeiro plano é, como eu te falei, o baque é muito grande. Você acha que você vai voltar a andar. E aí eu entrei numa depressão profunda, dentro de casa o tempo todo, dentro de casa o tempo todo. E aí, nesse intervalo, eu aproveitei para ler. E comecei a pesquisar na época no computador e tal, e comecei a ler sobre lesão medular. E comecei a ver que tinha tetraplégicos que viviam normalmente, né? Então, eu falei, poxa, vamos tentar. E meu pai dando força o tempo todo, a minha mãe dando força o tempo todo. E aí eu comecei a abrir mais a mente. E 5 anos depois, o Sara me chamou de volta. Depois de 5 anos de lesão dentro de casa, numa depressão profunda, onde eu estava procurando. E quando o Sara me chamou de volta, eu falei, bom, agora se eles quiserem que eu abra a boca para fazer a necessidade na minha boca, eu vou abrir a boca e vou falar, faça. Tudo que eles mandar fazer, eu vou fazer. E aí eu fui internado uma segunda vez no Sara. E nessa segunda internação, quando eu peguei a grade de programação do Sara, tinha lá fisioterapia, tinha isso, não sei o que. Quando eu vi assim, rugby em cadeira de rodas. Eu falei, putz, e agora? Eu falei, poxa, agora eu vou me danar. Mas enfim. E aí eu segui toda a programação. E aí eu comecei, cara, a ver outros tetraplégicos, ver outras pessoas que viviam normalmente. E aí eu conheci o Francisco, que é o Chico, né? E o Chico vivia me chamando para eu ver um treino do Brasília Quad Rugby. E na época eu namorava com uma cadeirante, né, José? E essa cadeirante, ela se disponibilizava a me levar os treinos. E aí eu chegava nos treinos, cara, e aí eu via a galera lá, eu sempre chegava ou no início do treino ou no final do treino, ou seja, nas partes, vamos dizer assim, morta do treino, né? No início o aquecimento e no final, vamos dizer assim, um toque de cadeira para você relaxar a musculatura. E aí os caras, pô, vem treinar e tal, vem treinar com a gente e tal. Eu falei, rapaz, eu sou aleijado, não é besta não. Aí vocês até riam pra caramba e falavam assim, mas por que você tá pensando assim? Eu falei, tu acha que eu vou vir ficar tocando cadeira igual um otário aqui ao redor de uma quadra, me cansando à toa, para eu voltar para casa depois igual um apestado, rapaz? Não, não é assim não, você chegou no aquecimento. Eu falei, não. E assim foi vários e vários treinos que eu fui, mas eu nunca tinha coragem, nunca tinha a coragem de assumir para vocês. Na realidade, era medo de sentar na cadeira e assim, cair, me machucar, esse tipo de coisa assim. O cara já não é bem de afeição, né? Se cair, bater a cara, depois nem o Itanguí mais dava jeito, né? Então,
Ô, Brau, Para fazer uma plástica, eu acho que ficava mais caro. Então, meu medo, na realidade, era de evitar o rugby, era justamente esse, de ficar mais feio do que eu já sou, né, cara? ô, Brau, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, no começo, aí contou pra gente que a sua... quando você andava, você gostava muito de esporte, sempre praticou muito esporte. Sim, Foi sim. quase faixa preta do karatê, jogava muita bola e né, até você conhecer o rugby, você chegou a praticar algum esporte cadeirante? No período de internação do Sara, desculpa, tinha na grade de programação, teve lá canoagem e teve o tênis de mesa, né? Eu até brincava muito com o Aloysio, com o Guilherme Costa, que são os mesmos tenistas de Brasília, foram medalhistas na Paralimpíadas, né? E aí eles tênis de mesa. Eu falei, não, peraí. Pra mim isso sempre foi ping-pong. Não, é tênis de mesa, é ping-pong. Aí eles falavam assim, pô, mas tu tem que jogar. Eu falei, não, velho, imagina dois tetras jogando ping-pong. Só tem o ping, o pong não vai voltar nunca. Eles se rachavam de rir, né? Porque a dificuldade de equilíbrio e tal, precisa de muito treinamento para isso. E tive o contato também com a canoagem, que envolve água, e eu não sou muito fã de água, não, cara. Quando andava, as três coisas que eu mais tinha medo na minha vida era altura, fogo e água. Então, assim, e é um esporte solitário, você tá ali sozinho, para quem gosta de meditar, para quem gosta de pensar, eu acho que até vale a pena. Mas aí eu não gostei muito, não. E aí a próxima E, aula e- era o dito rugby, né, cara? E eu falava, puxa, e Aham. agora? Aí vamos deixar porque você tem. Estou premeditando que você tem uma pergunta pro rugby, né? Então vamos lá. Então, os seus conhecimentos com relação ao esporte para a pessoa com deficiência foi só no Sara, você não chegou a praticar em nenhum lugar fora. Não, nenhum lugar fora. Período de revolta eu não deixava, eu tinha a mente fechada para isso, né, José? Eu acho não, eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Não Ah, com aconteceu só certeza. comigo, aliás. Isso é É bem você comum se para vê quem numa tem lesão. situação difícil, você quer se recluir, você quer se isolar, porque infelizmente a sociedade te olha com olhos de pesares, digamos assim. Eu enfrentei várias situações onde eu me sentia, de uma certa forma, discriminado. Por exemplo, uma até engraçada. Meu pai sempre me incentivou a sair de casa. Meu pai falava assim, pô, vamos lá no supermercado? Não, não vou. E meu pai, não, vamos lá, o rapaz que você atendia tá lá, porque eu trabalhava com vendas na época, né? E aí eu atendia esse supermercado. Então eu chegava lá, era uma festa, os caras gostavam de conversar comigo, a gente conversava, brincava, zoava um com o outro e tal. E depois de cadeirante, os caras também me queriam me ver. E eu ia lá. Mas parece que toda vez que eu ia lá, tinha um infeliz de uma véia. Eu acho que essa infeliz até morreu já. De tanta praga que eu botei nela. Eu chegava lá e eu na depressão, ela chegava para mim e falava assim, ela olhava para mim e falava, coitadinho, tão bonitinho, tão novinho, o que foi que aconteceu? E aí eu, para não ser mal educado, eu começava a contar a história, e aí começava a me vir as lembranças e tal, não sei o que, aí eu começava a chorar e tal. Meu pai podia estar fazendo as compras, podia estar fazendo as compras. Eu falava, pai, me tira daqui, meu pai largava as compras e me tirava e depois voltava lá para buscar as compras de novo. Então, quer dizer, a sociedade não tem um conhecimento para tratar a pessoa com deficiência. E quando ela está na depressão, acaba sendo pior ainda. Eu vejo dessa forma. E hoje É isso. eu tento passar para as pessoas que eu tenho vida normal. A única coisa que me difere de uma pessoa dita andante ou normal, que nem a gente fala, que eu uso cadeira de rodas, mas eu continuo pensando da mesma forma, eu continuo ignorante da mesma forma, eu continuo brincalhão da mesma forma, eu faço tudo da mesma forma, apenas perco alguns minutos e uso algumas adaptações. Essa é a minha diferença com a pessoa normal. Mas é bem isso mesmo, porque a pessoa com deficiência ela tem que enfrentar primeiro a barreira
acessibilidade arquitetônica, que é as questões estruturais, E e olha que a gente essa está na barreira capital. que, e essa barreira aí que você falou, que é uma barreira que ela é meio invisível, né? Mas que ela ainda é muito presente, que é esse preconceito com a pessoa com deficiência, achar que é coitada, que não consegue fazer uma coisa, que não consegue fazer nada, que precisa de ajuda para tudo, enfim. E aí, além de quebrar as barreiras arquitetônicas e de estrutura, você tem que quebrar essa barreira social, né? Que é bem isso que você Justamente. falou. A gente tem que se mostrar cada vez é, mais forte para repelir esse tipo de atitude das pessoas e elas começarem a perceber que não. É como você falou, a deficiência ela só é uma característica. As pessoas andam com as pernas e a gente anda com as rodas, né? E é bem isso, que Justamente. é um processo de construção e que, vai, que é bem longo. Eu também tive alguns casos, assim, uma vez eu estava com meu pai na Rua das Farmácias, e aí ele encontrou uma amiga que era bem rica, assim, com vários colares, uma roupa bem cheia de marca. E quando ela avistou ele de longe, quando ela viu ele, ela viu um cadeirante do lado dele e ela já foi pegando a bolsa, tirando o dinheiro da mão. E quando chegou perto dele, ofereceu o dinheiro para mim, assim, como se eu estivesse mendigando. Aí eu falei, não, não, sou filho dele aqui, ó. A mulher ficou muito sem graça. E é esse tipo de coisa que a gente passa, assim. E tem que. Verdade. Eu já passei por isso também na porta de um banco também. O banco, eu estava esperando o banco, o vigilante abrir a porta do banco, pô, para eu entrar para pagar a prestação no meu carro. Velho. E eu, assim, não tão bem vestido, mas estava vestido, né? Trajado, tava com a camisa do Flamengo e tal, limpo e tal. Aí passou uma mulher, parou na frente do banco assim, ficou me olhando, me olhando. Aí olhou para mim e disse assim: tá precisando de ajuda? Estranhei, fiquei calado. Ela falou: você tá precisando de ajuda pro almoço? Eu, puta merda, não é porque eu tô na porta do banco que eu tô pedindo dinheiro para almoçar, não, senhora. Aí ela pegou e foi embora. Porque, infelizmente, a gente trata isso aí como uma forma de preconceito. Porque, infelizmente, a desinformação da pessoa, da sociedade, leva com que a gente passe a tratar as pessoas com um pouco mais de rispidez, com um pouco mais, vamos dizer assim, que é para ela se tocar que a gente é questão de noção de ver o tipo da pessoa que tá pedindo, né? O tipo de pessoa que pede, né? Não, é bem achar que todo deficiente não pode trabalhar, que só pede, que, enfim. E aí, quando faz Verdade. alguma coisa, é exemplo de superação, é super-herói. E não é De bem isso, né? vida, né? A gente só faz as coisas como qualquer outra pessoa, né? Independente de deficiência Com ou não. certeza. Toca a vida, né? Mas, é, mas Braulio, vamos voltar aqui ao assunto do esporte, Vamos lá. que é o tema aqui do É o nosso foco. podcast. É, a gente estava falando aí que você contou para a gente que teve um primeiro contato com o rugby, que você ia lá de carro, só que É, nunca se animou a sentar numa cadeira para realmente fazer o teste. E aí eu queria que você é contasse para a verdade. gente o que aconteceu para você voltar e resolver fazer esse teste. Então, aí, depois desse episódio aí que eu nunca queria sentar na cadeira, né? Aí eu estava no SARA nessa época. Então, como eu te falei, na grade de atividades do SARA tinha aula de rugby. Pensei comigo, falei, puxa, e agora, velho? Agora eu tô enrolado, mas eu me dispus a me recuperar, eu me dispus a fazer minha reabilitação. Se tiver para fazer, vou fazer. Eu cheguei lá e na época não era o Rodrigo que estava mexendo com o rugby ainda, na época era o Fred. Aula de rugby. Putz, e agora? Cara, mas quando me sentaram na cadeira, na época era uma cadeira de basquete, eu me senti tão confortável, tão.
uma coisa que eu falei assim, cara, não acredito que eu perdi esse tempo todo. Isso é o que eu quero para minha vida, lógico. Depois das atividades que foi feita, tocar cadeira, manusear cadeira, agilidade. E eu vi que tocar cadeira de basquete, que é totalmente diferente da cadeira de rugby, me deixava muito mais veloz do que eu na minha cadeira usual. Eu falei, pô, peraí, velho, tô perdendo tempo. Procurar isso. E aí eu tinha um contato também com outros atletas que começaram na equipe, na época que era a equipe B do BSB, que era no CETEF, que eram uns caras mais debilitados do que eu, que a lesão era mais grave do que a minha, e estavam lá no rugby, que era o Wallace, que era o Cristiano Cajazeiras, que era o Leonardo, que era lá do Sobradinho também, que hoje mora nos Estados Unidos. E aí os moleques me incentivando, aí eu fui. Cara, quando eu fiz a primeira aula o primeiro treino de rugby lá, foi magnífico, velho. Falei, cara, uma coisa assim de sentar assim e falar assim, é isso que eu quero pra minha vida. E foi onde eu comecei a me dedicar mais ao esporte. E aí a coisa foi crescendo gradativamente, e aí como eu escutei o podcast que vocês fizeram o primeiro, eu já vi que você falando, o Manuel falando, outras pessoas falando também, pô, tu tem potencial, tu tem potencial. E aí eu falei assim, pô, os caras estão acreditando, então eu tenho que acreditar em mim também. Então vamos levar a coisa pro alto rendimento. E aí eu acabei saindo do CETEF, que hoje também eles visam, além da parte social, como o BSB também visa a parte social, visa o rendimento, o alto rendimento. Só que na época eu escolhi para ir para o BSB devido à comissão técnica, devido os atletas tá mais preparados. E aí eu fui parar no BSB, comecei a treinar no BSB e são já 8 anos que eu tô lá. E, cara, só tenho gratidão, onde eu conquistei muita coisa, bicho, muita coisa mesmo. E assim, para quem não é de Brasília, só para ter uma noção, o Braulio mora em Braslândia, e os treinos são no Gama. Braslândia Quem não, é eu de moro em Brasília, Braslonge. Braslândia é no meio do mato, da fazenda, tem plantação de mandioca e tudo mais. Cria galinha e por aí vai. E aí, para quem não é de Brasília, Braslândia para o Gama, são quantos quilômetros, Braulio? São 54 quilômetros. 54 quilômetros. Então, Pelo caminho mais perto, mas quando era um caminho que não tinha um desvio, eram 62 quilômetros. então vamos pôr aí 60 quilômetros. Ele faz 60 quilômetros para ir, 60 quilômetros Isso, para voltar. isso, E isso. o Braulio é um dos caras mais empenhados, assim, na época que a gente treinava, porque agora, infelizmente, os treinos estão parados por causa dessa pandemia, mas os treinos começavam às 6 horas da tarde, e se você fosse lá no Centro Olímpico, 4 horas da tarde, ele já tinha chegado. Então, ele é o primeiro a Mas chegar. eu já cansei de explicar para vocês, cara. É porque né, se eu deixasse para sair umas 4 horas da tarde, 4:30 da tarde, eu só ia chegar lá às 6:30, 7 horas, e até o tetraplégico sentar na cadeira de rugby, se arrumar todinho, o treino acabou. Aí eu, pô, ia dar viagem perdida. Porque o trânsito nesse intervalo, o horário de pico nesse intervalo entre as cidades satélites Samambaia, Recanto das Emas, para chegar ao Gama é muito intenso. Então, eu preferia sair mais cedo. Eu chegava lá, zoava, brincava, e era zoado, e sou zoado até hoje por vocês, por isso, né? Então, mas é questão de pensar um pouquinho só. Mas, assim, o ponto que eu queria chegar é que a distância não foi um Gigantesco. fator que te preocupou e falou, não, é muito longe, eu não vou fazer, vai dar muito trabalho. Pode ter sido que nas primeiras vezes foi difícil, mas depois, como você gostou muito e queria investir nisso, então a distância foi um fator que você deixou para lá. E brincadeiras à parte aqui, apesar dele ser o primeiro a chegar no treino, ele é o último a ficar pronto. Porque ele conversa tanto, que ele perde a hora. Conversa.
Não, detalhe, no início eu ia de ônibus, né? Ou seja, eu tinha que pegar um ônibus para Taguatinga. Aí, como Taguatinga, o ônibus para o Gama demorava demais, eu pegava um ônibus para rodoviária, lá eu pegava o BRT, descia na estação do BRT, e do BRT eu pegava um circular para descer no Centro Olímpico, ou seja, eu pegava 4 ônibus. Ou então, É, quando eu ia de ônibus, eu saía de casa 1 hora da tarde. mais cedo ainda, né? É, E mas, aí cara, você falou que pode falar pode aí que falar. é, Não, assim, e quando você se identifica com uma coisa, eu acho que você. Eu acho não, tenho certeza que você não vê empecilho para você ir fazer aquilo que você gosta e que te faz bem. Então é o que eu via em estar entre vocês, no caso. aham. E aí, a gente já falou aqui um pouco, o Braulio, ele é uma pessoa que gosta bastante de conversar, que faz amizade, é brincalhão, e acaba que ele é um pouco da pessoa que faz as relações públicas da nossa associação. É o cara que vai atrás de patrocínio, que pensa em fazer alguma coisa para arrecadar dinheiro para a associação. O Braulio ele é muito ativo, né, nessa área na associação, é uma pessoa muito importante nesse processo de captar recursos, de visibilidade da associação. Braulio, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre essas suas ideias que você tem de ir atrás de patrocínio para fazer camisa, de vender camisa para comprar cadeira, e o quanto isso é importante para você também. O Braulio, inclusive, lá no time, ele é conhecido como o roupeiro do time, né? Porque todo, É, todo ano consegue uns 2, 3 jogos de uniforme. Então ele acaba sendo o roupeiro do time. Fala pra gente aí, Braulio. essa parte de patrocínio é uma parte bem complicada. A gente procura contar muito com as amizades que a gente tem de lojistas, de empresários, de pequenos empresários que a gente tem na cidade. Né? Eu acho que se a gente tivesse uma lei como rege a, a questão fiscal, eu acho que se tornaria muito mais fácil a gente buscar o patrocínio junto ao comércio, junto ao empresário, do que é hoje em dia. Mas isso é um assunto muito extenso e muito gigantesco para falar. Fala na questão ajuda, aqueles que aparecem de 4 em 4 anos para apertar a tua mão, que chegam lá, promete mundos e fundos, vou te ajudar nisso, vou te ajudar naquilo. Quando consegue atingir o objetivo dele, aquela associação, principalmente quando é uma associação de pessoas deficientes ou pessoas especiais, são esquecidas nessa hora. Então a gente tem que buscar a questão, vamos dizer assim, amizade, a questão conhecimento, cara, meter a cara e ir atrás. Eu sempre estou passando nos meus colegas que são empresários, que têm empresa, que têm alguma condição que eu vejo que a gente pode contribuir com alguma coisa para ele, mas que ele possa contribuir com a gente também. A gente teve ajuda de algumas empresas e né, nessas ajudas aí, como você brincou, a gente conseguiu levar nome das empresas em algumas camisas, que é o caso da Automotivo, que é o caso da Harmonia Musical, né, que foram empresas que deram uma confiança para a gente e conseguiram patrocinar pelo menos um jogo de uniforme para que a gente pudesse tá jogando com um uniforme diferente, a escolinha do Ajax, também que é uma escolinha de futebol, que ajudou bastante também a gente a um jogo de uniforme que foram camisas e bermudas. Então a gente vai fazendo isso aí no dia a dia. E também eu tive uma ideia também que a gente teve uma atleta que estava com dificuldade de comprar uma cadeira, porque o investimento é muito alto, infelizmente, e a gente não tem nenhuma ajuda não tem ajuda mais, né? Porque a gente já teve ajuda da Secretaria de Esporte junto com a Secretaria de Saúde, onde a gente conseguiu algumas cadeiras. E aí ele estava com dificuldade de comprar cadeira, ela também com dificuldade de comprar cadeira, e surgiu uma ideia de fazer camisas que a gente matava 2 coelhos com uma cajadada só.
que é vender as camisas para arrecadar fundos para estar investindo na associação e investindo no rugby ou no atleta, né? E junto a isso a gente estaria divulgando o nosso esporte. E graças a Deus, cara, foi uma ideia que apesar da gente ter vendido para amigos, para familiares, para conhecido de amigos e isso outro, a gente conseguiu comprar a cadeira da atleta, conseguimos comprar a cadeira do atleta, conseguimos pagar algumas dívidas da associação, conseguimos pagar inscrição de anuidade, então, e inscrição de campeonato. Então foi uma ideia bem sucedida, mas que infelizmente vai secando, vamos dizer assim, a fonte, e hoje a gente está, vamos dizer assim, procurando novas ideias para que a gente possa ter alguma captação de recursos para o nosso time, né? Porque, enfim, esse ano, conforme você falou, devido à pandemia, devido ao risco que é altíssimo para quem tem lesão medular, que faz parte do grupo de risco, para a gente sair, para a gente ir atrás, hoje está mais complicado. Então, a gente, vamos dizer assim, tem uma luzinha ainda no fim do túnel ainda que eu vou descobrir ela, e a gente vai atrás dessa captação de novo para que a gente possa, depois que passar isso aí, a gente já ter algum contato, alguma coisa assim, para que a gente possa ver o que seja feito para dar um incentivo maior para outros atletas. Aproveitando aí o espaço aqui do podcast, ó, você empresário, você pessoa física, pessoa jurídica que gosta do esporte, que quer investir num projeto sério, estamos aqui precisando do seu apoio e também, em contrapartida, dando uma maior visibilidade para o seu negócio, para o que seja, né? Uma parceria de mão dupla e é muito bem-vinda, né, Braulio? Com certeza, porque também esse dinheiro não é também a gente diz o patrocínio, é porque a gente quer colocar equipamentos de reposição ou equipamentos definitivos, mas a gente precisa também aumentar, vamos dizer assim, o número de atletas e dar uma qualidade de vida para quem sofreu agora uma lesão, não tem conhecimento do esporte, que infelizmente, como a gente falou, o investimento é alto para uma cadeira, e se a gente tem disponível, vamos dizer, mais cadeiras, são mais adeptos que a gente vai trazer para o esporte, vai trazer mais qualidade de vida, vai tirar o jovem da depressão, porque infelizmente hoje, José, como você sabe, como você tem algumas estatísticas, o jovem hoje está muito mais suscetível à lesão medular do que, vamos dizer assim, um cara já de idade. É porque o jovem não é que é irresponsável ou inconsequente, é porque ele não tem limite no negócio. Hoje, um mergulho em água rasa, ele acha que não vai acontecer com ele, um capotamento, infelizmente, um envolvimento com a criminalidade é um tiro, esse tipo de coisa assim que pode trazer uma lesão medular. E as pessoas se acham autoimunes em relação a isso, que acham que vai acontecer com todo mundo, mas com ela não vai acontecer. Então é onde a gente também interage e acaba trazendo novos amigos, novos atletas, salvando vida, dando qualidade de vida para esse tipo de gente. Aproveitando aí que você tocou nesse assunto, e você também já falou que a associação ela também tem uma função social, né? E você também é um Sim. dos caras que mais ativos nessa questão de fazer palestra, apresentação em escola. Você, às vezes, parece até que é funcionário lá do Hospital de Apoio, porque está sempre presente lá conversando com os clientes, dando palestra. Conta um pouquinho para a gente aí, fala mais um pouquinho sobre isso para a gente. Cara, não é que eu dou palestras. Eu acho que para quem dá palestra tem que estudar e tem que se preparar para isso. Eu gosto de dizer que eu vou para conversar. É uma forma de eu pagar o que foi feito por mim, José. Tanto a faculdade, não sei se pode falar o nome, mas a faculdade que eu Pode frequentei, a Faculdade Católica de Brasília, no período que eu não estava no SARA mais, que foi o período de 5 anos, até o SARA me chamar de volta, eu fiz fisioterapia lá, então sempre que eles me chamam eu vou lá para conversar com os alunos de fisioterapia. É uma forma de eu pagar o que o Hospital de Apoio fez por mim também, na época que eu tive lá, que eu fui muito bem acolhido, que eu fui muito bem atendido lá.
Então eu volto lá. E também o Sara, quando me chama, eu vou lá com o maior prazer também de fazer isso. Só que eu tenho um carinho especial mais pelo hospital de apoio, porque o hospital de apoio, ele não tem a infraestrutura que o Sara tem. Ele pode ter os mesmos profissionais que o Sara tem. E, infelizmente, o hospital de apoio não tem os equipamentos, não tem isso, não tem aquilo que o Sara tem e não tem o investimento governamental que o Sara tem. E o particular do hospital de apoio é que ele pega, geralmente, as lesões do entorno de Brasília, que são pessoas bem carentes e pessoas que não têm nenhum tipo de condições vamos dizer assim, de ter um exemplo, de ter um equipamento que vai te dar um pouco de liberdade. Então, eles me nomearam lá como, vamos dizer assim, como... Agora me fugiu o nome. Como trabalho voluntário, né? Sempre que tem um paciente revoltado, um paciente que não está querendo aceitar o tratamento, esse tipo de coisa, que, vou morrer desse jeito, não vou mais conseguir fazer mais nada, sou inválido, sou imprestável. Aí eles ligam para o Braulio e o Braulio vai lá mostrar que um tetraplégico pode praticar esporte, um tetraplégico pode dirigir, um tetraplégico pode tomar banho sozinho, um tetraplégico pode se babear, um tetraplégico pode se vestir, se despir, ou seja, pode mostrar que a vida numa cadeira de rodas continua. É o que eu costumo dizer para eles. A vida na cadeira de rodas não é difícil. O que é difícil é a nossa sociedade. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu vou lá mais para mostrar isso para eles. E, assim, e também vou no intuito de descobrir atletas e também trazer atletas para o nosso time. Não só para o nosso time, mas apresentar para eles outros esportes também, que Brasília é uma das cidades que tem uma gama de esporte muito grande, um esporte adaptado muito grande. Tem tiro com arco, basquete, natação, tênis e por aí vai. E Então, essa é a minha complementando, participação. complementando que também faz apresentação em escola, né? A gente já fez bastante apresentação em escola, de todas as idades, desde criança até ensino médio, até educação de jovens e adultos. E essa é Que a uma gente parte tem, muito importante. muito importante, que a gente tem a visão do seguinte: é uma forma de prevenção para o jovem, né? Se eles escutarem e espelharem um pouco nas histórias de cada um, porque a gente tem lesão de capotamento de carro, que foi o meu caso, tem mergulho em água rasa, que foi seu caso, tem lesão de disparo de arma de fogo, que foi o caso de outros atletas, atropelamento. Então, quando a gente vai para as escolas, a gente vai para fazer esse alerta, que é no intuito de prevenção. E o intuito maior é justamente desmistificar o que as pessoas veem no cadeirante. É um pobre coitado. Não, não é um pobre coitado. É um cara que faz as mesmas coisas que todo mundo faz e quer ter, como se dizer, a independência dele garantida e diminuir o preconceito, diminuir a discriminação e até mesmo aumentar o respeito pelo portador de necessidade especial. É isso aí. Aproveitando aí mais uma vez o gancho, você que trabalha em escola, ou que pensa que uma apresentação dessa seria importante na sua escola, de repente na sua empresa, ou conhece algum amigo que ficou cadeirante e não está sabendo lidar com a situação, pode também entrar em contato com o nosso podcast, que a gente combina aí. Geralmente a gente faz apresentações gratuitas, né? Mas quando envolve empresa ou coisa assim, a gente faz uma contrapartida para ajudar também na associação. E é mais uma ajuda de custo da associação e, e para manter e para poder fazer a apresentação, né? Porque tem os custos de transporte, etc. e tal. Vocês podem entrar em contato aí no nosso podcast, que é o psbquad@gmail.com, ou pelas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. É só procurar lá BSB Quad Rugby. Quad é QUAD, Rugby RUGBY. Pode procurar a gente, mandar um direct, uma mensagem, ou mandar um e-mail, que a gente está sempre disposto aí a estar fazendo essa parte também. Braulio, aí continuando aqui, e já partindo para o final do nosso episódio, eu queria que você me falasse, você já falou bastante, mas só complementasse o que o rugby mudou na sua vida e o que o BSB representa para você.
Cara, o rugby mudou na minha vida, mudou tudo, né, cara? O rugby trouxe para mim mais força, o rugby trouxe para mim mais equilíbrio, o rugby trouxe para mim preparo físico, o rugby trouxe para mim aquela sensação de competitividade, né? De estar competindo. Isso foi o que o rugby trouxe para mim, de estar no esporte, que é uma coisa que parece até demagogia, e todos falam, esporte é qualidade de vida. E realmente esporte é qualidade de vida, porque é onde você se vê no potencial de estar buscando sonhos, de estar buscando, vamos dizer, não para mim mais hoje, que eu já estou com 42 anos, mas para os mais jovens que estão no esporte que sirva de motivação para buscar uma seleção brasileira, para disputar um campeonato pelo país, para disputar uma Paralimpíadas. Foi isso que o rugby trouxe para mim, vontade de lutar, vontade de vencer. E o E BSB, cara, o BSB trouxe para mim um legado de vida, se eu posso resumir em relação a isso. Porque o BSB trouxe para mim amizade, o BSB trouxe para mim vontade, o BSB trouxe para mim liberdade, né? O BSB trouxe para mim independência, conhecimento, viagens. E assim, o BSB para mim hoje, família, né, que de certa forma, como sempre é lembrado aos treinos, a gente vai para lá, a gente brinca, a gente zoa, a gente fala sério, a gente tem as desavenças, mas nada que seja resolvido com uma boa conversa, né? Então, o PSB para mim hoje faz parte da minha vida e eu gosto do que eu faço pelo PSB, porque eu faço pelo amor, eu não faço por obrigação. Independente do que seja, independente da hora ou do horário, eu faço por amor ao BSB e por amor ao rugby. é isso aí, Braulio. Braulio, eu queria agradecer a sua disponibilidade para gravar esse episódio aqui com a gente. Acho que foi uma conversa bem produtiva, a gente conseguiu falar de vários temas, desde a vida da pessoa com deficiência na sociedade, como a sociedade vê a pessoa com deficiência, até a parte do esporte, do que a gente pode fazer com a parte social do esporte, o alto rendimento. Eu queria agradecer aqui a sua presença e que você desse para a gente as suas considerações finais, né? Cara, as considerações finais são o que a gente vive entre a gente, entre os campeonatos. São histórias que a gente escuta de atletas, como eu escutei de dois atletas num campeonato brasileiro e o outro num campeonato sul-americano que foi lá no Paraguai. Do campeonato brasileiro foi que o atleta virou para mim e me perguntou assim: Braulio, tu já percebeu? E eu, indagado, perguntei para ele: o quê? Ele virou para mim e falou assim: a gente pode não ser os melhores. Eu parei para pensar um pouquinho, né? E ele virou para mim e falou assim: mas a gente está entre os melhores. E se a gente parar para analisar um pouquinho, eu estava ali com os caras que representam o Brasil, que disputou Paralimpíadas para o Brasil, e que disputou o Mundialito pelo Brasil, que disputou o Mundial pelo Brasil, que disputou o Sul-Americano pelo Brasil, Pan-Americano pelo Brasil. Então, são coisas que é a história que fica marcada na tua vida e fica marcada na tua mente. E o do atleta paraguai, ele dizia para mim que quando ele andava, ele tinha uma vida promíscua, né? Que é de bebida, de cigarro, de droga, disso, daquilo. E quando ele sofreu a lesão, que ele se viu no esporte e que ele hoje, devido ao rugby, ele tem o orgulho de virar para as pessoas e falar assim: eu sou atleta profissional de rugby em cadeira de roda. Pode não parecer muito, cara, mas são coisas que fica gravado na tua mente, que fica gravado no teu coração de falar assim, cara, hoje eu vivo o melhor da minha vida. Eu acho que essas são as minhas considerações finais. Valeu, Braulio, muito obrigado. E só para reforçar mais uma vez, gente, quem quiser mandar sugestões, perguntas,
temas para a gente gravar aqui no podcast. A gente está aberto para todo e qualquer sugestão e comentário. É só enviar o e-mail para bsbquad@gmail.com ou mensagens nas nossas redes sociais, né? Que é BSB Quad Rugby. Você pode procurar no Instagram ou no Facebook. Braulio, mais uma vez, muito obrigado. Galera, até a próxima. Eu que agradeço a você, a toda a família BSB, e agradeço a todos aqueles que puder ouvir e compartilhar um pouco com a gente, tanto da história quanto presencial. Obrigado, galera. Valeu! Valeu!